Se meu companheiro é narcisista, como é que eu não percebi isso antes? É uma questão central em que a gente acaba se questionando, né? Isso acaba vindo à tona, acredito que de uma forma natural ao decorrer do tempo, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo como é a dinâmica, como funciona a dinâmica de um relacionamento narcisista. Então, se a gente parar e analisar, né, colocar numa linha do tempo, digamos assim, no início do relacionamento, quando nós conhecemos nosso parceiro, nossa parceira, ele, né, e ela não agia dessa forma, não agia como uma pessoa narcisista, ao menos é uma forma que a gente enxerga essa situação. Só que pensa comigo, se desde o início, quando tu conheceu essa pessoa, ela agisse de uma forma narcisista, e digo sim entre muitas aspas, porque ela já agia de uma forma narcisista. Só isso não se encaixa no padrão, não se encaixa no nosso imaginário, no padrão do nosso imaginário, para falar mais especificamente, né? Porque quando o narcisista conhece alguém, no caso quando ele te conheceu, ele estava utilizando uma das máscaras sociais que ele utilizava e também utiliza ainda, assim como muitas outras, a depender da situação. A gente acaba vendo que o narcisista ele utiliza uma máscara específica para cada situação em específico. Se ele tem que agir com a pessoa de uma maneira um pouco mais amorosa, ele vai colocar uma máscara do amor. Se ele tem que agir com a pessoa de uma maneira um pouco mais educada, adivinha? A máscara da educação. E assim vai indo. Ele vai fazendo o jogo necessário, ele vai fazendo as trocas e as adaptações necessárias para que ele seja visto como uma pessoa de valor, para que ele tenha a sua imagem moldada de acordo com aquilo que a situação, aquela experiência em específico demanda, espera dele. E também a gente consegue perceber que o narcisista ele tem noção, ele tem uma perspectiva do que seria o correto, digamos assim, de como seria a melhor forma dele estar interagindo com determinada pessoa, determinada situação em específico. Só que ele escolhe agir, né? Ele escolhe utilizar esse conhecimento a favor dele de uma forma tóxica, de uma forma que não vem engrandecer todos os envolvidos naquela situação e simplesmente que coloque ele em evidência. Afinal, é uma das principais características de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Então, lá no início do relacionamento de vocês, né, quando tu conheceu ele, quando tu conheceu ela, aconteceu que ela foi, né, ele de alguma forma fez um filtro, ele percebeu as tuas necessidades e começou a se moldar, começou a agir de acordo com o que tu esperava que alguém que estivesse contigo agisse, né? Como essa pessoa agiria, o que essa pessoa falaria, o que ela não falaria, as opiniões que tu de alguma forma esperava que uma pessoa com quem tu te relacionasse amorosamente tivesse. Enfim, né? O narcisista ele acaba se moldando de acordo com o que tu espera dele, porque é isso que ele faz na verdade com todas as relações dele. Ou seja, ele acaba solidificando esse elemento da falsidade, por exemplo, que ele carrega em si mesmo, né, de acordo com os padrões de transtorno dele ou dela, e, consequentemente, ele se encaixa. Então, quando tu olha para trás, né, quando a gente olha para trás, quando a gente conhece uma pessoa, a gente não parece a mesma pessoa. Só que, ao mesmo tempo, né, ao decorrer do relacionamento, do estreitamento dos laços, no aumento de uma intimidade entre vocês, tu acaba percebendo quem está por trás daquela máscara. E não só isso. Tu acaba percebendo que ele trata os outros, ele utiliza máscaras que ele utilizava contigo, por exemplo, com outras pessoas. É aquele caso de agir de uma forma socialmente, na rua, né, vamos dizer, e em casa agir de uma outra forma. Tratar as pessoas que ele tem um convívio mais social, digamos assim, mais superficial, mais cotidiano mesmo, e as pessoas que são da família, as pessoas que estão naquele laço mais íntimo, né, e das quais ele absorve os seus suprimentos, principalmente, a que ele recorre muitas vezes como a principal fonte do suprimento narcisista. Essas pessoas percebem essas modificações e essa troca de máscara também.
E de nada, por exemplo, adianta também tu pegar e falar isso pro narcisista que tu tá percebendo essa troca de máscara, que parece que ele tem, né, várias caras, ou seja, ele tem várias personalidades, atitudes de acordo com cada situação. Então ele age de acordo com os seus interesses de uma forma que não interessa pra ele se ele tá sendo falso, se ele tá contando uma mentira, se ele tá se aproveitando de alguém. A grande questão aqui é ele sair por cima, ele sair vitorioso, ele sair ela sair vitoriosa. Então, a gente olha pra trás e a gente se questiona, né? Vem um grande ponto de interrogação. E, principalmente, o que eu quero te trazer aqui é um apaziguamento em relação à tua culpa. Porque é natural, é uma coisa... natural não, mas é uma coisa comum acontecer, né? Pra quem está se relacionando ou se relacionou com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista, é simplesmente puxar para si a responsabilidade. Isso pode virar ou vir através de uma culpa do porquê eu não percebi antes. Como que eu me deixei seduzir? Como eu me deixei ser conquistado por alguém que, na verdade, era simplesmente uma fachada? Era tudo falso. Esse é o jogo do narcisista. Tu simplesmente foi mais uma vítima dele, mais uma vítima dela. Não é novidade isso. A gente, como sociedade, a gente ainda fecha os olhos, a gente vira a cara para esses padrões. E também porque essas pessoas que têm os padrões de transtorno narcisista são pessoas que ainda, né, ou principalmente na nossa época, no nosso dia a dia, estão em destaque, elas estão em evidência. A gente vive numa sociedade que adora os narcisistas. É uma sociedade que, ao mesmo tempo que não consegue perceber muito bem esse padrão, até porque está cega em relação a ele, justamente porque as figuras que são de autoridade, não todas, mas a grande maioria, as figuras em destaque, as grandes referências sociais, elas são, na sua maioria, narcisistas, né? Em níveis diferentes, em padrões de narcisismo diferentes, mas ainda narcisistas, ou seja, coloca os seus interesses na frente dos outros sem escrúpulos. Então são pessoas que passam por cima do direito de outras, são pessoas que elas literalmente não estão nem aí pelo que a outra está sentindo, a não ser que isso afete diretamente elas. Então, simplesmente, tu não perceber faz parte desse padrão e agora tu percebe. E só percebe agora porque tu conseguiu entender outras questões que aconteceram depois de tu ter adentrado esse relacionamento. Então, tu querer reconhecer lá no início, aquela coisa de a gente querer voltar no passado, de querer mudar as coisas, isso não acontece. O que a gente pode fazer é aprender e entender o que a gente atraiu para nossa realidade e como isso aconteceu. E quando tu percebe que isso está totalmente ligado com os padrões da tua história e principalmente com teus padrões familiares, aquilo que foi te ensinado, foi te passado, principalmente quando tu era uma criança, tu começa a perceber, tu começa a despertar para uma outra perspectiva da vida e perceber que muitas pessoas ao redor de ti têm esse padrão. E agora, tu tendo poder, tu tendo essa percepção mais aguçada em relação a esses padrões e a outros também que vêm a estudar, tu começa a te relacionar de uma forma diferente e também te afastar de muitas pessoas. Afinal de contas, tu não quer ser de novo, né, usado, não quer ser de novo abusado por pessoas que, na verdade, só agem em prol da sua própria vontade, do seu próprio interesse e dane-se os outros, né? Então, é um contexto geral, óbvio, mais superficial, mas que busca te trazer essa clareza justamente em relação ao porquê a pessoa parece que mudou e principalmente por que tu não percebeu, né? Como que tu não percebeu lá no início do relacionamento quando tu conheceu essa pessoa. Certo? Era isso, até um próximo vídeo e tchau!